Vamos lá, então, apresentar a tela para vocês. Certo, galera? Tudo bem aí? Todo mundo está enxergando bem minha tela? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu quero começar com vocês fazendo uma pequena revisãozinha do que a gente viu na aula passada sobre o ciclo trigonométrico, né? Sobre a circunferência trigonométrica. Essa circunferência aqui, ela é uma circunferência trigonométrica cujo raio dela, a medida do seu raio, é igual a 1. Então, não se esqueçam que no raio da circunferência é de uma unidade de comprimento. Ela tem o seu centro aqui, ó, no início do plano cartesiano, né, no ponto inicial, seria o ponto 0, 0, onde eu tenho essa retinha aqui, que é a retinha x, e essa retinha que é a retinha y, certo? E esse pontinho aqui, que é o ponto A, ele é a origem do nosso sistema. Então, aqui eu tenho o arco de 0 grau, né, ou 0 radiano, e toda vez que eu ando no sentido anti-horário, é o sentido positivo. Então, se eu saio daqui e vou andando, quando eu completo aqui, ó, 1/4 da volta, eu andei 90 graus. E em radianos é a mesma coisa que o π sobre 2. Aí depois, se eu ando até aqui, ó, a partir do 0, andando até aqui, eu vou ter andado meia volta, que é 180 graus, que é equivalente a π radiano. Até esse ponto do 0 até aqui, ó, que são 3/4 da circunferência, eu andei 270 graus, equivale ao 3π sobre 2 radiano, e completando uma volta vai dar 360 graus, ou seja, 2π radiano. Tá certinho? Então, o que a gente viu na aula passada? E quem está aqui no primeiro quadrante são todos os arcos maiores do que 0 e menores do que 90. No segundo quadrante, esses arcos eles são maiores do que 90 e menores do que 180. No terceiro quadrante, maiores que 180 e menores do que 270. E no quarto quadrante, maiores do que 270 e menores do que 360. Então, sempre lembrando, ó, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Certo? Esse é o sentido positivo, que é o sentido anti-horário, ok? Certinho? Boa noite aí para a galera que está chegando, sejam todos bem-vindos à sala aí, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uma pequena revisão, recapitulando algumas coisas que a gente viu na aula passada. E aqui que é o ponto que eu quero falar com vocês. Eu estava falando sobre a circunferência trigonométrica e tudo mais, falando do sentido anti-horário, que é o sentido positivo, e quando anda no sentido horário, é o sentido negativo. Tá certo? Eu, a aula passada, terminei mostrando para vocês os simétricos, né? Vamos lembrar? Então, por exemplo, se eu tenho esse arco aqui, que é o arco X, seria esse arco aqui, ó, desde o 0 até o ponto da sua extremidade. Eu tenho aqui, ó, 3 simétricos, né? Um simétrico em relação ao Y. Lembram como é que a gente faz para calcular ele? É sempre legal a gente lembrar, ó, que esse pedacinho aqui, ele é equivalente ao arco X, para vocês lembrarem. E esse ponto aqui vai ser o ponto da extremidade do arco, ó, 180, que seria a meia volta, e volta a x, ou seja, 180 menos x, certo? No terceiro quadrante, que é o simétrico em relação à origem, mesma coisa que eu quero que vocês guardem, vai ser importante isso para o nosso estudo de hoje. Esse pedacinho aqui equivale a x. Então, ó, do 0 até aqui eu ando 180, meia volta. Aí, para chegar no arco que eu quero, que é aqui, eu vou andar mais x. Então, eu vou ter 180 mais x. Show? E o simétrico em relação ao eixo x
seria esse carinha aqui embaixo, e aí guarda que esse pedacinho aqui seria igual ao arco X ali, né? Então, esse carinha aqui seria 360, que é a volta, menos X, porque aí eu volto X para chegar na extremidade que eu quero. Então, ó, se a gente guardar essas formulazinhas aí, a gente consegue chegar no arco, nos simétricos dele. Tudo bem até aqui? E aí, meus amores, tem 3 simétricos que a gente precisa guardar, que são simétricos para o 30, para o 45 e para o 60, que a gente vai utilizar bastante. Por que, Bisteca? Vamos lembrar aqui, ó. Eu não sei se vocês viram lá com o Fabião, na tabelinha, quando a gente vê razão trigonométrica, né? O que vocês aprendem? Vamos lá. O que é o seno de um ângulo? O que é o cosseno? O que é a tangente de um ângulo? Vocês fazem esse estudo em cima do triângulo retângulo, né? E aí a gente tem esse estudo aqui, ó. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Aí eu tenho esse ângulo aqui, por exemplo, que é o ângulo alfa. E aí eu tenho esse cateto aqui é o B, esse cateto é o C, e aqui é a hipotenusa A. E aí, não sei se vocês já viram isso lá em trigonometria, na trigonometria do triângulo retângulo, o que é o seno de alfa, o que é o cosseno do ângulo alfa e o que é a tangente do ângulo alfa, né? Desse ângulo aqui. O seno seria o cateto oposto a ele, que no caso seria o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ele seria B dividido pela hipotenusa A. O cosseno é o cateto adjacente, que seria esse cara, dividido pela hipotenusa A. Então, o cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa A. Então, seria C sobre A. E a tangente é o cateto oposto, que é B, dividido pelo cateto adjacente, que é C. Só para ter uma ideia, vocês já viram isso? Chegaram a ver essa parte? Em geometria? Sim, sim, sim. Boa noite a todos aí. Vocês já viram essa parte aí, só mesmo recapitulando com vocês. E aí, vocês chegaram a montar uma tabelinha com os arcos que a gente chama de arcos notáveis, né? Que são, quais são os arcos? 30, o 45 e o 60. Tá certo? Para a gente calcular qual é o seno e o cosseno deles. Então, você vai ter lá na tabelinha o seno, o cosseno e a tangente desses 3 arcos aqui, ó. O 30 graus, o 45 graus e o 60 graus. Esses são os arcos. E aí a gente vai preencher essa linda tabelinha aqui, ó. Vamos lembrar aqui, se vocês recordam dos valores dele. O seno de 30... Tem a musiquinha, não tem? Tem a musiquinha, né? Tem a musiquinha da versão de Natal, que é Jingle Bell, né? Aí canta assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então vamos lá, ó, só repetindo a musiquinha. É brabíssimo.
Ficou muito boa É, essa, hein? A musiquinha, ela diz os numeradores primeiro, né? Ela conta aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Aí você faz assim uma gracinha no final, só para dar uma empolgada. Certo? Então, ó, esses valores vão ser importantes para a gente. Porque, ó, através desse cálculo aqui, ó, dos simétricos do 30, do 45 e do 60, a gente descobre quais são os valores do seno e do cosseno deles, desses simétricos. E é isso que a gente vai aprofundar um pouco mais na aula de hoje, tá certo? O que eu preciso que vocês guardem bastante é isso, ó. O 30 graus, e não pode esquecer, ele em radiano é o π sobre 6. Então, toda vez que aparecer π sobre 6, olha lá, ó, 180 dividido por 6 é o 30 graus. O 45 graus é o π sobre 4. E o 60 graus, ele é o π sobre 3. Então, a gente precisa saber fazer essa relaçãozinha aqui, em graus e radiano entre eles. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? tá suave. Tá suave, de boa. E aí agora a gente vai construir os simétricos desses caras. E aí eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, como é que é o seno, o que é o cosseno ali na nossa circunferência trigonométrica. E quem é a tangente também. Show? Vocês já copiarem, quando terminar, só me avisar. Podemos? Pode ir, Vicente. Foi. Então, galera, ó, seguinte. Vamos começar aqui, ó, pelo seno. Onde está o seno na nossa circunferência trigonométrica? Vou desenhar aqui, ó. Uma circunferência. Vamos falar já dos dois. Essa retinha na vertical, que é a retinha do Y, agora ela vai ser a retinha do meu seno. Então, os valores do seno de todos os arcos, eles vão estar aqui, ó, em cima dessa retinha. Tudo bem? E essa retinha aqui na horizontal é o cosseno.
Então, os valores do cosseno de todos os arcos, eles vão estar aqui, tá certo? Lembra que essa circunferência foi desenhada num plano cartesiano. Então, esse ponto aqui é o ponto 1, na retinha do x, né? Que é o 1 do cosseno. E aqui é o ponto do menos 1, que era na retinha do x e era o ponto do cosseno agora. A mesma coisa aqui, ó, era no y1, e aqui é o menos 1 no seno também, tá certo? Que é importante para vocês entenderem o seguinte: o seno de qualquer arco x aqui e o cosseno também de qualquer arco x, eles vão estar sempre nesse intervalo que vai ser de menos 1 até 1. Então, os valores para eles são os valores de menos 1 até 1. Tá certinho? E aí, Bisteca, como que eu calculo o seno? Galera, é aqui que vocês entendem por que a circunferência ela tem o arco, o raio dela igual a 1. Presta bastante atenção. Vamos imaginar que é um arco de 30 graus. Então, esse arquinho aqui, ó, que tem 30 graus. Se esse arco tem 30 graus, esse ângulo central, vocês aprenderam isso lá com o Fabião, ele também vai ser igual a 30. Tá certo? E a hipotenusa, o raio da nossa circunferência, ela é igual a 1. Com essa circunferência, ó, com esse raio, eu consigo aqui construir um triângulo retângulo, ó. Eu pego aqui essa perpendicular e pego esse catetinho aqui também, ó. Tudo bem? Aí vocês vão entender a ideia. Olha que bonitinho, ó. Esse pedacinho aqui de baixo, eu vou chamar de Bzinho. Ele é o cateto adjacente desse ângulo, desse triângulo. Ele é o cateto adjacente em relação ao 30 aqui. Então, se ele é o cateto adjacente, eu posso dizer que o cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente B sobre a hipotenusa do triângulo, que é o raio da circunferência, que é 1. Ó, B dividido por 1 vai dar B. Então, aqui eu vou dizer que é o cosseno de 30 graus, ó. Então, galera, esse pedaço aqui, ó, ele vai representar o cosseno do 30. Então, esse pedacinho aqui, ele vai representar o cosseno. Por isso que a retinha horizontal vai ser a retinha do cosseno. Então, esse pedacinho vai representar o cosseno do 30. Tá certo? E esse outro cateto aqui, ó, por exemplo, C, ele é o cateto oposto. Então, o seno de 30, ele vai ser esse cateto aqui, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é 1. C dividido por 1 vai dar C, então vai dar aqui, ó, o seno de 30. Então, esse pedaço aqui, ele representa o seno de 30, que é o mesmo pedaço que aqui, ó. Se você pega aqui, é o mesmo pedaço que ali. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que a gente precisa entender da circunferência trigonométrica? Quando eu pego um arco aqui, ó, no primeiro quadrante, e aí isso vai passar para os outros quadrantes, quando eu pego a projeção dele aqui, ó, na retinha do cosseno, isso vai representar o cosseno dele, e a projeção dele aqui na retinha do seno vai representar o seno dele. Então, esse pedacinho aqui, ele vale raiz de 3 sobre 2, e esse pedaço aqui, ele vale 1 sobre 2. E assim eu consigo trazer o valor do seno e do cosseno de qualquer arco para a circunferência trigonométrica. E aí eu vou conseguir calcular o seno e o cosseno de qualquer simétrico do 30. E é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês guardem. Então, ó,
esse pedacinho aqui vai representar o cosseno, né? Na retinha do cosseno, na retinha do x, e aqui na retinha do y, esse pedacinho vai representar o seno. Aí que vem a parte importante. Vamos lá, ó, me ajuda, participa junto comigo aí, para vocês entenderem. Qual é o simétrico do 30 aqui no segundo quadrante? Como é que calcula o simétrico? 150, né? Isso, eu não vou fazer 180 menos 30. É o 150. Aí agora eu vou perguntar para vocês. Qual é o valor do seno de 150? Vamos ver se vocês vão conseguir matar. Quando eu puxo... É meio, né? Isso, aqui, ó. Quando eu puxo ele até a retinha do seno, ele vai bater no mesmo valor que o 30. Então, ele tem o mesmo seno que o 30. O seno dele vale quanto? Meio. Vamos ver se vocês aprenderam. E o cosseno dele? Menos raiz de 3 sobre 2? Exatamente. Por quê, ó? Porque esse pedacinho aqui, ele está do lado positivo. Então, vale raiz de 3 sobre 2. Quando eu bato aqui, ó, esse pedacinho vai representar o oposto. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar, ó, menos raiz de 3 sobre 2. E aí, agora, você pode ver qualquer simétrico aqui, ó. Por exemplo, qual é o simétrico do 30 no terceiro quadrante? Vamos lá, galera, me ajuda. Que arco que vai estar aqui no terceiro quadrante que é simétrico ao 30? 210. 210? Ó, é 180 220? mais 30. É 210. Certo? Aí, ó. Quando você puxa aqui, qual é o seno de 210? É menos meio? Vai ser negativo, né? Isso, o seno dele aqui, ó, vai ser menos meio. E o cosseno? Também. Vai ser menos raiz de 3 sobre 2, né? Exatamente. E é isso que a gente vai fazer. O Bisteca tem até um macete, né? Que, tipo assim, o primeiro quadrante tudo é positivo, aí no segundo só o seno é positivo e o cosseno é negativo, no terceiro tudo é negativo, e no quarto o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Exatamente, isso aí mesmo. Olha lá, ó. Esse cara aqui é o 330. É 360 menos 30. O seu seno, aqui, ó, ele é negativo. Então, o seno do 330, ele vai ser menos meio. E o cosseno do 330, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Ele vai ser positivo. Exatamente pelas posições da retinha do seno e do cosseno. Lembrando que a retinha do cosseno é a retinha do x e a retinha do seno é a retinha do y. Bisteca, a Poliana se perdeu. Oi? Falou aqui no chat que se perdeu. Tá, desculpa, vamos lá. Qual parte? Me ajuda aí, para te ajudar. Eu vou tentar explicar de outra maneira, ver se consegue pegar, ó. Ela falou que é no começo do arco. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos desenhar outra aqui, ó. Ela disse que é do arco 30 para o 150. Ah. Vou explicar com outro aí, vamos ver se ela entende aqui comigo, ó. Agora, essa retinha aqui é a retinha do cosseno e essa retinha aqui é a retinha do seno. Show? E aí, vamos ver um exemplo aqui com 45. Tá? Então, aqui está o 45 graus. Tudo bem? Aí, o que a gente vai fazer, Poliana? Ó, o cosseno de 45, segundo a tabelinha, é raiz de 2 sobre 2, e o seno também é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, esse cosseno aqui é raiz de 2 sobre 2, e aqui o seno também vai ser raiz de 2 sobre 2.
E o que você deve ter perdido é essa parte aqui, ó. Se o 45 está no primeiro quadrante, eu tenho que descobrir qual é o simétrico dele aqui no segundo quadrante. A gente vai usar essa regrinha aqui, ó. Para calcular o simétrico de um arco no primeiro quadrante, no segundo quadrante a gente vai fazer 180 menos ele, no terceiro 180 mais ele, e no quarto 360 menos ele. Então, por exemplo, aqui, como o arco que eu tenho é 45, então, ó, 180 menos 45 vai dar 135. Aí, em cima do que eu acabei de estudar, vamos lá, ó. Qual é o seno de 135? Quando você puxa ele até a retinha do seno, ele vai ter o mesmo seno que o 45. Raiz de 2 sobre 2. Qual é o cosseno do 135? Quando você puxa até a retinha do cosseno, ele vai bater nessa parte aqui, ó. E essa parte é a parte oposta, o negativo. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente, com 30. Para descobrir o 150, eu fiz 180 menos 30, e aí eu descobri o arco do 150. E aí, para calcular o seno, eu puxei até a retinha do seno, e para calcular a tangente, o cosseno, eu puxei até a retinha do cosseno. Tudo bem? Foi isso ou não? Beleza? E aí, por exemplo, lá no terceiro quadrante, agora que a gente vai ver, a gente usa aquela outra regrinha. Olha lá, ó. O simétrico do 45 nesse quadrante. O que a gente vai fazer nesse quadrante? 180 mais 45. Então, vai dar 225. Show? O seno dele, ó, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno dele também. Cosseno de 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O último simétrico, que é aqui no quarto quadrante, perdão, é o 360 menos 45, que é o 315. O seno dele é negativo, então é menos raiz de 2 sobre 2, e o cosseno dele é positivo. Raiz de 2 sobre 2. Tudo bem, galera? Beleza. Show? Estou dando tempinho para vocês copiarem.
Que é legal a gente guardar para poder fazer os exercícios de uma forma rápida? Guardar os simétricos, né? O 30, 45, e aí eu vou fazer para vocês o de 60 também. Vou fazer os três aqui, ó, na próxima folhinha. E guardando, a gente consegue calcular o sino e o cossino desses caras de uma forma rápida. Então, olha lá, ó. Vamos ver primeiro do 30. Depois 45, que a gente já viu. E para encerrar o 60. Então, quais são os simétricos do 30? Acho que já deu para meio que guardar. 180 menos 30, então é o 150. 180 mais 30, 210. 360 menos 30, 330. Então, esses são os simétricos do 30. Eu brinco com os alunos que é a família do 30 graus, né? 30 graus e todos os seus parentes ali. O 45, o primeiro simétrico, 180 menos 45, 135. O segundo, 180 mais 45, 225. E o terceiro, 360 menos 45, vai dar 315. Porque olha que legalzinho que a gente acabou de aprender. O cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2. E o seno do 30 é meio. Então, ó, com esses valores, a gente sabe o seno e o cosseno dos outros três. Mesma coisa aqui no 45, ó. O seu cosseno é raiz de 2 sobre 2. E o seu seno é raiz de 2 sobre 2 também. Então, eu sei o seno e o cosseno dos outros. E aí, para o 60, eu vou ter a mesma coisa. 180 menos 60, 120. 180 mais 60, 240. E 360 menos 60 vai dar aqui, ó, 300. E olha que bonitinho, ó. O cosseno dele é meio e o seu seno é raiz de 3 sobre 2. E aí eu sei o seno e o cosseno de todos os seus simétricos. E aí, dependendo de como for o exercício, do que ele pede para você, a gente calcula ali, ó. Certo? Pode ser uma expressão, enfim, pode ser qualquer coisa. Galera, alguma dúvida nisso? Não, Bisteca, tá suave. O que a gente tem que ficar atento é trabalhar com esses arcos em radianos. Então, aqui embaixo, eu vou mostrar a mesmíssima coisa, só que em radianos.
por 30 em radiano, que a gente já viu. Por 45 em radiano, que eu já mostrei para vocês também. E por 60. A mesma coisa. Porque, ora, o exercício pode trabalhar em graus, mas ele pode trabalhar também em radiano. O 30, ele é o π sobre 6. O 45 é o π sobre 4. E o 60 é o π sobre 3. E aí, o que eu quero? Ensinar um macetezinho para vocês, para pegarem aqui, ó, os 3 simétricos. Certo? Como é que é o 150 em radianos? Como é que é o 210 em radianos, o 330 em radianos, o 135, o 225, o 315, o 120, o 240 e o 300 aqui. Vou mostrar todos eles em radiano. Vai ser a mesma coisa. Show, meus amores. Então, vamos lá, ó. 150. Galera, guarda sempre esse macetezinho aqui, ó, para vocês esquecerem. Aqui é 1π sobre 6, tá certo? Então, ó, a gente vai usar esses dois valores aqui para descobrir esses dois caras, o 1 e o 6. O primeiro, você subtrai um do outro, ó. O que dá 6 menos 1? 6 menos 1 vai dar 5. Então, o 150 ele vai ser o 5π sobre 6. Certinho? É melhor fazer assim, né? Guardar esse macetezinho, essa dicasinha, do que você pegar lá o 180, que é π, e subtrair o π sobre 6. Dá para fazer também. Tá? Só que ao invés de fazer essa conta, eu estou fazendo direto um macetezinho para vocês guardarem. Então, ó, 1π sobre 6. Então, você subtrai. 6 menos 1, 5. Então, é o 5π sobre 6. Agora, você soma. 6 mais 1 vai dar 7. Então, esse cara aqui embaixo é o 7π sobre 6. Olha lá, ó. Daqui para cá, quando eu cruzo, eu somo, ó. 6 mais 1, eu vou somar. Então, vai dar 7π sobre 6. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Para cruzar, você vai somar esses dois. O 5 com o 6. Então, ó. 5 mais 6 vai dar 11π sobre 6. E aqui você tem, ó. O 11π sobre 6 é o 330 em radiano. O 7π sobre 6 é o 210. E o 5π sobre 6 é o 150. É a mesma coisa que você vai fazer para os outros caras. Vamos ver se vocês guardaram. Ó. Aqui, ó, é 1π sobre 4. Então, o que seria esse cara? Alguém se arrisca a dizer? Aqui no segundo quadrante, ó, 1 e o 4. É o 5π sobre 4? Não, primeiro subtrai. 4 e 1... É o 3π sobre 3π sobre 4. É o 3π sobre 4, que é o 135. Agora, sempre que cruzar, que soma, ó. 4 mais 1, 5π sobre 4. Cruzando, ó, vou cruzar. 3π sobre 4, então vai ser 7π sobre 4. Por quê? Chega na hora da prova, você monta essa circunferenciazinha lá na hora, e aí você já tem todo mundo. Do π sobre 4, do π sobre 6, do π sobre 3, para facilitar a sua resolução de exercício, tá? Vamos ver, então, se vocês entenderam. Quem que seria esse cara aqui, ó? 1π sobre 3. Então, quem que seria esse carinha aqui? Né? 2π 2π sobre 3. Muito bem. Seguindo a regrinha, eu vou cruzar.
240, né? 4 pi sobre 3, ó. Cruzei, eu somei. Mas aí não seria o 4π com mais 2π? 4 pi com mais 2 pi? É, o de cima, você não falou que soma embaixo? Então, ó. Não, sempre quando você cruza. Cruza de um para o outro. Ó, do primeiro para o terceiro. Isso. Ah, tá. Não é aumentar um, você soma aqui, ó, esses dois carinhas. Esse com esse. Ah, sim. Por exemplo, aqui, ó, 2 e o 3. 2 mais 3 vai dar 5π sobre 3. Fora esses arcos, tem mais alguns que são notáveis, que são aqueles as extremidades dos nossos quadrantes, né? O 0, o 90, o 180, o 270 e o 360. É importante a gente saber também como calcular o seno e o cosseno desses caras. Então, ó, são esses carinhas aqui. O 0, o 90, que é o π sobre 2, o 180, que é o π, o 270, que é o 3π sobre 2, e o 360, que é o 2π. E a minha ideia aqui é construir para vocês, ó, uma tabelinha para o seno e para o cosseno desses carinhos aí. O 0, 90, 180, 270 e 360. Eu não quero que vocês fiquem reféns de tabelinha, tá? Para decorar. O importante é a gente saber como montar, para na hora da prova vocês montarem lá. Tá certo? O que é importante, Bisteca, a gente lembrar? Que o eixo Y é o eixo do seno. E então, ó, esse ponto é o máximo do seno, que é 1. E esse ponto é o mínimo do seno, que é menos 1. Aqui é o eixo do cosseno. Certinho? Que aqui também, ó, tem um valor máximo do cosseno, que é 1. E aqui é o valor mínimo do cosseno, que é menos 1. E aí agora a gente vai ver o seno e o cosseno desses caras. Galerinha, olha na retinha, ó. O seno desses carinhas aqui, ó, o 0. Quando eu puxo, vou pegar em vermelho para destacar.
Quando eu pego o 0 radiano, 0 grau, e vou até a retinha do seno, ele vai bater exatamente aqui na origem, ó. Então, significa que o seno do 0 vale 0. Vocês entenderam? Por conta dele ficar em cima da linha? Porque ó, quando eu puxo o 0 até a retinha do seno, aonde que ele bate na retinha do seno, ó? Ele não bate nem no positivo nem no negativo, ele bate aqui na origem, no 0. Então, o seno do 0 vale 0. Tudo bem? O 90. Olha onde que ele está. Em cima, ele está exatamente aonde vale 1. Então, ó, o seno de 90, ele vai estar nesse ponto aqui, ó, que é exatamente 1. Então, o seno do 90 vale 1. O seno do 180, quando eu chego na retinha do seno, também bate aqui, ó, é 0. O 270, o seu seno, ó, é menos 1. E o 360, ele vai copiar o 0, né? O seu seno vai ser 0. O cosseno agora a gente tem que olhar na retinha do cosseno, ó. O 0 e o 360, eles estão exatamente aonde o cosseno é máximo, aonde o cosseno vale 1. Então, o cosseno do 0 é 1 e o cosseno do 360 é 1 também. Se eu pego 90 e puxo até a retinha do cosseno, vai bater aqui, ó, na origem. Vai dar 0. O 180, ele está exatamente em cima da retinha do cosseno, aonde vale menos 1. E o 270, o seu cosseno vai ser 0. O que eu quero que vocês guardem para facilitar? Esses arcos aqui, ó, o 90 e o 270, como eles estão em cima da reta do seno, então os cossenos deles vão ser iguais a 0. Quem está em cima da reta do seno tem cosseno 0. E quem está em cima da reta do cosseno vai ser o contrário. Vai ter o seno 0. Certo? Outra maneira também que eu gosto de guardar é assim, ó. Lembra que isso é um plano cartesiano, tá certo? Vocês concordam comigo que isso é um plano cartesiano? Que foi a primeira aula que eu ensinei para vocês. Então, ó, esse ponto aqui seria o ponto 1, 0. Abscissa 1, ordenada 0. Esse ponto seria o ponto 0, 1. Abscissa 0, ordenada 1. Esse ponto seria o ponto menos 1, 0. E esse ponto aqui seria o ponto 0 e menos 1. Só que agora, ó, presta atenção. Antes, o primeiro valor era x e o segundo valor é y. Só que a gente trocou o x e o y por cosseno e seno. Cosseno e seno. Cosseno e seno. Cosseno e seno. Então, ó, você tem o cosseno e o seno deles. Então, nesse ponto aqui, ó, que é o 0 e o 360, o cosseno é 1 e o seno é 0. Nesse ponto aqui, que é o 90, olha que bonitinho. O cosseno é 0 e o seno é 1. Nesse ponto, que é o 180, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. E nesse ponto aqui, que é o 270, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Então, seria assim. Vocês podem guardar de qualquer uma das duas maneiras. Tá bom? Mas se decorar a tabela, não precisa ser meu desenho, né?
Não, não, não. Olha lá, um exercício. Eu vou pegar os exercícios que estão na apostila de vocês. Olha que legal o exercício aqui. Ele pede para calcular o E. O E é essa razão aqui, e aí a gente precisa descobrir os valores desses caras, né? Então vamos lá. Seno de 90. Por isso que eu falei, ó. Manuel, aqui está o 90. Esse ponto aqui é o ponto 0,1. Cosseno e seno. Então, o seno do 90 vale 1, ó. Então, o seno do 90 vai ser 1 vezes seno de 20. Se a gente olhar lá, ó, não tem a tabelinha para o 20, a gente não sabe o seno dele. Então, eu vou escrever aqui seno de 20. Menos o cosseno de 180. Aqui está os 180 graus. Esse ponto é o ponto menos 1, 0. Cosseno e seno. Então, o cosseno do 180 é menos 1. Eu vou colocar aqui, ó, menos 1. Vezes o seno de 160. E aqui a gente pensa um pouquinho. O 160, ele está no segundo quadrante. Ele tem um simétrico no primeiro quadrante. Que é o x, que a gente não sabe quem que é. Como é que a gente vai descobrir esse valor? Lembra que aqui, ó, a aula passada, a gente até fez isso. Esse 160 é o 180 menos x. Então, a gente pode igualar ali, ó. 180 menos x vai ser igual a 160. Então, 180 menos 160 é igual a x. Então, o x vai ser 20. Opa, olha que legal. Informação legal. O 60, ele é simétrico ao 20. Então, como eu quero o seno de 160, o seno de 160 vai ser igual ao seno de 20. Então, no lugar do seno de 160, eu posso colocar seno de 20. Vocês entenderam o que eu fiz aqui?
Galera, Entendi, Bisteca. beleza? Dividido. É que a galera tá falando aqui no chat. Ah, tá, beleza, desculpa. Eu esqueci aqui. Tá, legal. Aí, olha aqui que da hora, ó. Seno ao quadrado de 120 mais cosseno ao quadrado de 120. Eu vou mostrar para vocês mais para frente que sempre vai dar 1. E essa é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado daquele ângulo sempre vai dar 1. Olha que bonitinho. Quem que é o 120, né? Vamos fazer aqui diferente para dar um contraste. O 120, ele está aqui, ó, nesse quadrante, no segundo. Ele vai ser simétrico ao 60. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu igualo 120, olha lá, ó, 180 menos x igual a 120. Então, menos x vai ser menos 60, o x vai dar 60. Então, ele é simétrico ao 60. Então, ó, o seno dele é igual ao seno de 60. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o cosseno do 120 é o oposto do cosseno de 60. Se o cosseno de 60 é meio, o dele vai ser menos meio. Então, vai ser menos meio ao quadrado. Vezes o seno de 200. Vamos lá. Aonde está o 200? O 200 está aqui no terceiro quadrante. Eu quero descobrir qual é o simétrico dele lá, ó. Lembra que aqui, ó, é o 180 mais x. Então, ó, que ângulo que eu somo a 180 para dar 200? Vocês vão descobrir que o 200 também é simétrico ao 20. Tá lá, ó. 180 mais x tem que dar 200. O x também vai dar 20. 200 menos 180. Então, significa que o seno de 200 é menos o seno de 20. Porque esse é o valor do seno de 20. E aqui eu vou ter o menos seno de 20. Então, eu posso colocar aqui que é menos seno de 20. E agora vamos ver o que dá o E. 1 seno de 20. Menos vezes menos vai dar mais seno de 20. Dividido. Ó, por que aqui vai dar 1? Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 3 sobre 4. Mais menos 1 sobre 2 ao quadrado vai dar 1 sobre 4. Vezes menos seno de 20. Então, lá em cima vai dar 2 seno de 20. E aqui embaixo, ó, vai dar 4 quartos, que é 1. Então, vai dar menos seno de 20. Corta o seno de 20. 2 dividido por menos 1 vai dar menos 2. Então, a gente acabou de descobrir que o E vale menos 2. E aí, a alternativa correta é a letra A. Meus amores, deixa eu ver lá no chat. Tudo ok? Tranquilão? E... Vamos fazer mais um?
Ô, Bisteca, a pergunta é meio idiota, mas esses exercícios estão na apostila 4 ou você tirou print de outro lugar? Não, meu amor, não é idiota, não. Você tem razão. Estão todos na apostila 4. Ah, tá, porque eu tô copiando aqui, é um piado, e, tipo, se der na apostila aí, eu vou copiar. Não precisa, não. Tá tranquilo. É que eu esqueci de pôr a página. Foi semana passada que eu tirei o print. Deixa eu ver aqui. Bisteca, Oi. vai fazer o 3? O 3 vai pular ou... Então, o 3 é uma equação. Eu vou fazer daqui a pouquinho com vocês. Ah, beleza. É porque eu estou tentando organizar, que a apostila ela vem com um monte de conteúdo numa aula só. Então, vocês viram que semana passada eu dei um pouco, essa semana eu já dei outro. Eu estou organizando para vocês os tópicos, para não ficar tudo montuado. Beleza. Pessoal, ele quer o maior valor que o número real, que é essa expressão aqui. 10 dividido por 2 menos o seno de x sobre 3 pode assumir. Por que ele está falando assim, ó, de maior valor? Porque aqui na expressão eu tenho o seno desse x, ó. E como é um seno de arco, a gente sempre lembra que o seno, para qualquer arco, ele tem que ser um número entre 1 e menos 1, que nem eu conversei com vocês na aula hoje. Tá? O seno sempre tem que estar entre menos 1 e 1, porque ele vai ficar aqui, ó, girando dentro desse intervalo de menos 1 até 1. Então, significa que para descobrir o maior valor dessa expressão, eu tenho que substituir o seno ou por 1 ou por menos 1. Por que eu estou dizendo ou por 1 ou por menos 1? Porque vai depender muito da expressão. Eu posso substituir o menos 1 e aí dar o menor valor, ou eu pode dar o maior valor, entendeu? Mas se eu substituir o 1 também pode dar o menor ou o maior valor. Então, nesse tipo de situação, quando ele pede o maior valor ou o menor valor, substitui o seno primeiro por menos 1 e vê o que dá, e depois substitui por 1 para ver qual deles que vai ser o maior ou o menor. Ô, Bisteca, mas eu fiquei com uma dúvida. Ele falou o maior valor possível da expressão, e eu pensei que para ter o maior valor possível, o denominador tem que ser o menor possível. Também pode ser isso. Aí eu pensei que seria um seno de alguém que seria 0. O denominador só fica dividido por 2. Que aí seria o maior resultado possível, mas não tem aqui. Então, é porque, por exemplo, se o menor valor não necessariamente é quando o seno for 0. Porque essa expressão, por exemplo, 2 menos 0 vai dar 2. Mas se o seno for, por exemplo, 1, que nem eu estava explicando para você, vai ficar ali embaixo 2 menos 1/3. 2 menos 1/3 vai ser 5 sobre 3. E 5 sobre 3 é menor do que 2, entendeu? Então, não necessariamente... Sim, verdade, agora eu entendi. Você entendeu? Por isso que eu estou falando que nesse tipo de questão é legal primeiro a gente tentar o menos 1 e depois tentar o 1 para ver o que vai dar. Por isso que eu estava falando isso. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, se o seno de x for menos 1. Então, o que vai dar? Ó, se o seno de x for menos 1, vai dar 10 dividido por 2 menos o menos 1 sobre 3. Então, isso daqui vai dar 10 dividido por 2 mais 1/3. Então, vai dar 10 dividido. Aqui embaixo, vou fazer o MMC, ó. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. Mais 1. Certinho? Então, vai dar 10 dividido por 7/3. E isso daqui, galera, como é que a gente faz? Mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, vai dar 30 sobre 7. Então, ó, vê se tem. Nem tem o 30 sobre 7. Então, significa que é o seno de x igual a 1. Que era o que você estava falando. Porque quando for menor possível, maior vai ser o resultado da razão. Então, vai ser o seno de x igual a 1. Mas eu sempre falo para os alunos fazer com menos 1 e 1,
para poder ver qual que é o maior e qual é o menor. Então, vai ser, ó, 10 dividido por 2 menos 1/3. Vai ser 10 dividido por 6 menos 1 sobre 3. 10 dividido por 5/3. Então, ó, vai dar 10 vezes 3 sobre 5. Então, vai dar 30 sobre 5, que vai dar 6. Certinho? Então, esse daqui é o maior valor. Se você dividir 30 por 7, 30 dividido por 7 vai dar 4, alguma coisinha. É menor do que 6, alguma coisinha, tá? Esse daqui é o menor valor possível e esse é o maior valor possível. Então, minha querida, quando você falou do zero, sempre que você quer o maior ou menor valor possível, é só substituindo por 1 ou menos 1, tá? O zero a gente não substitui. Tá bom, valeu. Misteca, como assim substituir por 0? Aqui, ó, no lugar do seno, que nem eu estava fazendo aqui, ô Emanuel, ó, no lugar desse seno de x, eu coloquei primeiro por menos 1, ó, ficou aqui no lugar dele menos 1, e depois eu substituí ele por 1, entendeu? Numa expressão, quando ele quer o maior valor, e nessa expressão tem seno ou cosseno, a gente vai substituir por menos 1 ou 1. Eu acho que ele ficou com dúvida de achar que o x vai ser menos 1 ou 1. Não, o x vai ser o valor de um arco. É, o x é um vai ser arco. menos 1. É, o x, por exemplo, poderia ser, no caso do seno, poderia ser 0, poderia ser 180 graus. Não é o x, é o seno. Por isso que eu fiz o parênteses em torno do seno. A gente tira o seno e no lugar dele coloca menos 1 ou 1. Ok? Beleza, Steca. Eu queria falar de tangente. Que dá. Que aí eu vou mandar uma listinha para vocês hoje. E aí nessa listinha vocês vão poder treinar bem tudo que a gente falou durante a aula. Mas só que na listinha tem algumas coisinhas sobre tangente também. E a apostila nem traz tangente. Acho que eu tenho 7 minutinhos, dá tempo de eu falar. 6. Obstec, eu quero só tirar mais uma dúvida. Pois não. Eu acho é mais diagramação da fórmula. Porque quando fala, tipo, 2 seno ao quadrado do x, é o seno que vai estar ao quadrado ou é o x? Isso que eu não entendo. 2 seno ao quadrado de x depende. Sempre vai elevar o seno ao quadrado quando o quadrado ele tiver aqui, ó, entre o seno e o x. Aí isso significa que seria o seno de x elevado ao quadrado. Se caso ele tiver assim, ó, seno de x ao quadrado, ele está dizendo que quem está ao quadrado é o x. Beleza, beleza. Sempre que a gente quer elevar ao quadrado, a gente tem que representar o quadrado ali, ó, entre o seno e o x. Tá bom. Tá? Uhum. Ó, a gente viu então nessa aula que essa é a retinha do seno, essa é a retinha do cosseno, e a retinha para tangente, ela vai ser uma reta tangente à circunferência nesse ponto aqui, ó, na origem. Então, ela vai ser uma reta assim, ó. Ela é tangente à circunferência. O que significa ser tangente à circunferência? Ela encosta só nesse ponto e ela segue a sua vida. Ela só tem esse ponto aqui em comum. Então, essa retinha aqui seria a retinha da tangente. Show? E como é que eu represento um arco trigonométrico? Como é que eu calculo a tangente dele?
É bem simples. Vou usar o 30 de novo como exemplo, tá? Então, se eu pego aqui um arco, por exemplo, de 30 graus. Na tabelinha, qual era a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Então, ó, nesse ponto, que essa retinha que passa pela origem e passa pelo arco bate, ela vai representar a tangente do 30. Então, significa que nesse ponto, a distância daqui, ó, até aqui, vai ser de raiz de 3 sobre 3 unidades. Tá certinho? Então, ó, galera, para representar a tangente, a gente sempre vai fazer uma retinha que sai da origem e passa pelo arco até encostar na tangente. Então, aqui seria a tangente do 30. Por exemplo, o seu simétrico. Presta bastante atenção nele. Vocês já concordam comigo que o simétrico do 30 aqui é o 150, que é 180 menos 30. Esteca, como é que eu vou calcular a tangente do 150? Você vai fazer exatamente isso, ó. Você vai passar uma retinha do arco pela origem até encostar na tangente. Ah, ele encostou nessa parte de baixo. Essa parte de baixo, a tangente, ela é que nem a retinha do seno. Para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, a tangente do 150 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, ó, Então, quem está no primeiro e no terceiro quadrante, sempre a tangente é positiva, né? isso. E a tangente de quem está no segundo quadrante vai ser negativa. E no quarto também. E no quarto quadrante também. Por isso, ó, que você já falou bem aí do terceiro quadrante. Seria, por exemplo, 210, ó. Que é o simétrico do 30, 180 mais 30. Olha lá, ó. Bisteca, Oi, meu amor, qual fala. que é positivo embaixo, negativo em cima, coisa assim? É o seno. Eu já vou fazer esse resuminho para vocês. Ah, tá. O 210, ó, a tangente dele vai ser positiva. E aqui, para esse arco, que é o 330, a tangente dele é negativa. Porque sempre tem que ser uma retinha passando pela origem. Então, a tangente do 330, ela é negativa. Tá certo? O que vocês estão falando é isso, ó. Seno. Positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Cosseno. Positivo na direita, primeiro e quarto, negativo na esquerda, segundo e terceiro. E a tangente, positivo no primeiro e no terceiro, negativo no quarto e no segundo. Então, esses são os sinais do seno, cosseno e da tangente. Show? E aí, na semana que vem, eu falo melhor disso para vocês. Eu vou enviar uma lista. É provável que na hora de resolver a lista gere um pouquinho de dúvida, né? Porque a gente não terminou todo o conteúdo. E aí, na semana que vem, até se for preciso, eu faço alguns exercícios da lista com vocês. Meus amores, infelizmente acabou meu tempo. Muito obrigado pela atenção, viu? Foi um prazer inenarrável. Até semana que vem. Até semana que vem. Tá? Eu vou colocar para vocês essa aulinha lá no meu YouTube. No YouTube, aí depois vocês dão uma olhadinha. Beleza. Vou voltar sim, ô Poliana, calma. Voltei. Falou, Bisteca. Valeu, galera. Quem quiser ir, vai lá. Só tô voltando aqui. Tchau, Bisteca. Tchau, muito obrigado pela atenção, galera. De nada, até mais, até semana que vem. Beijo.